propriedades do grupo ainda permanecem para um grupo, para o grupo quociente. Então, era muito desejável que as propriedades que o grupo possui, para o quociente, também ainda continue a valer. Então, uma das coisas que a gente fez em vídeo foi ver que se o grupo é cíclico, se G é cíclico, então, claro, e se eu tenho um subgrupo H normal, então o grupo quociente também é cíclico. A gente mostrou isso vendo que se G for gerado por A, então o grupo quociente é gerado pela classe lateral desse gerador, que contém esse gerador. Agora, uma outra pergunta, sempre é interessante, como a gente viu, como eu acabei de citar, a gente tem uma espécie de recíproca para o teorema de Lagrange, não é totalmente, porque é só para os divisores primos, para grupos abelianos finitos. Então, se eu tenho um grupo abeliano, a gente pode se perguntar se o quociente também é abeliano. Que é justamente essa que é a pergunta, a questão 2. Todo grupo quociente de um grupo abeliano é abeliano? Na verdade, que é uma pergunta, né? E todo grupo quociente de um grupo não abeliano é também não abeliano? Ou seja, em resumo, essa propriedade de ser abeliano ou não se mantém para o grupo quociente? Se ele for abeliano, então o quociente também é abeliano, e o contrário. Se ele não for abeliano, então o quociente também não é abeliano? Bem, igualmente a gente fez o primeiro caso, essa primeira pergunta, se for abeliano, o quociente também é abeliano, não é difícil de provar. Por quê? Para mostrar que o quociente é abeliano, é tomar dois elementos quaisquer de G. Então, se eu pegar classes laterais determinadas por eles, serão elementos quaisquer no grupo quociente, no grupo das classes laterais. E o que eu quero verificar é que o produto que a operação é comutativa. Mas, por definição, o que é a operação induzida? A operação de G induz uma operação nas classes laterais que a gente definiu como sendo justamente tomar a classe lateral determinada pelo produto dos representantes. Certo. Só que AB, como o grupo é abeliano, é a mesma coisa que BA. Então, a classe determinada pelo elemento AB é a mesma classe que o elemento determinado por BA, afinal, eles são iguais. Mas aí basta fazer a separação de novo. Isso aqui, por definição, é o produto das classes de H determinada por B pela classe de H determinada por A. Então, não tem o que fazer. É simplesmente a própria definição da operação. Mas o interessante é o segundo questionamento. Se o grupo não é abeliano, então o quociente também necessariamente não é abeliano? Ora, a gente viu que todo grupo de ordem menor ou igual que 5 é abeliano. De 1 a 4 a gente garantiu pelas tabelas. Se um grupo tem ordem 1, ele é necessariamente um elemento neutro. Se um grupo tem ordem 2, ele é isomorfo a Z2. A gente mostrou que só tem uma estrutura. Se o grupo tem ordem 3, ele é isomorfo a Z3. Tem apenas essa estrutura. Se o grupo tem ordem 4, aí tem duas estruturas distintas. Ou ele é o Z4, ou ele é o grupo de Klein, que são as únicas duas estruturas distintas de
ordem 4 que a gente tem. O que diferencia um do outro, que aqui a gente tem dois elementos distintos que formam um par de inversos, que é o 1 e o 3, enquanto que no grupo de Klein, que é o V, né? Na verdade, eu mudei, esqueci até a anotação aqui. No grupo de Klein, todo mundo é seu inverso. Então só tem essas duas estruturas distintas, mas Z4, né? É claro, a gente já sabe que ele é abeliano, e a gente também provou que o grupo de Klein é abeliano, e em Z5, de ordem 5, também só tem uma única estrutura, a gente garantiu usando o teorema, as caracterizações que a gente fez para grupo cíclico. Todo grupo de ordem prima é cíclico, e todo grupo cíclico é abeliano. E todo grupo abeliano e todo grupo cíclico de ordem finita é isomorfo a um ZN. Então, se a gente tem um grupo cíclico de ordem 5, ele tem que ser isomorfo a Z5. Então, essas são as únicas estruturas, essa é toda a caracterização de grupos até de ordem 5. Então, como no grupo quociente a gente diminui a ordem, se por algum acaso, ao diminuir a ordem, mesmo que o grupo não seja abeliano, se o número de classes laterais for um desses aqui, se tiver só duas classes, 3, 4 ou 5, automaticamente o grupo é abeliano, porque a gente só tem essas estruturas. Então, para o segundo caso, não é verdade. Ou seja, se o grupo não é abeliano, isso não quer dizer que o quociente também não vai ser abeliano, porque se ele for de qualquer uma dessas ordens, isso já é suficiente para garantir que o quociente não é abeliano. Vamos construir um exemplo, então. Vamos pegar o menor grupo não abeliano, o menor grupo não, ou seja, o grupo de menor ordem possível não abeliano que a gente pode tomar é um grupo de ordem 6, justamente porque de 1 a 5 ele já é abeliano, e a gente conhece um grupo de ordem 6 que não é abeliano, que é o grupo S3. O grupo das permutações de 3 elementos que a gente já tem utilizado, justamente que a gente tem utilizado em vários exemplos. Em S3, só para lembrar, já que a gente usa muito eles, tem Rho0, Rho1, Rho2, Mi1, Mi2, Mi3. Essas aqui são aquelas permutações que vai em ciclo, e essas é aquelas em que a gente, em termos das diagonais de um quadrado, a gente fixa um vértice e permuta os outros, do triângulo, desculpa, né? São 3 elementos. Ok, então, a gente viu, já trabalhou bastante os subgrupos cíclicos desse grupo. Se a gente pegar Rho1, ele gera um subgrupo de ordem 3, que é justamente o Rho0, que é a identidade, o Rho1 e o Rho2. Como ele gera um subgrupo de ordem 3, a classe como ele gera um subgrupo de ordem 3, ele só determina duas classes laterais, que uma é ele próprio e o complementar, que a gente pode escolher como representando qualquer um desses elementos, digamos o Mi1. Então, a classe determinada por Mi1, vou chamar isso aqui de H, para ficar melhor a notação, vai ser justamente o complementar dessa classe, porque a gente viu que todo grupo lateral, todo grupo, ele próprio é uma classe lateral. E elas determinam uma partição, e tem todas a mesma cardinalidade. Então, como toda classe lateral tem que ter 3 elementos, e a união das classes dá o S3, se o próprio H é uma classe lateral, só resta uma, que é exatamente o complementar, que são esses elementos, que eu posso escolher qualquer um como representante particular o Mi1. Então, vai ter o Mi1, Mi2, Mi3. Então, esse grupo só tem duas classes laterais, que são exatamente as mesmas à direita. O próprio H também é uma classe lateral à direita, que não precisa reescrever. E também, como tem o mesmo elemento, só sobra uma única opção, que é o complementar. Então, essas classes laterais à direita e à esquerda comutam não, são iguais. Pelo teorema que a gente provou as equivalências do subgrupo normal, isso implica que H é um subgrupo normal em S3. Se vocês recordam que eu fiz até primeiro uma motivação
escrevendo a tábua de multiplicação desse 3 em termos dessa classe, a gente viu que a operação funcionava bem bonitinho. Ele dividia a tábua de multiplicação quadrados, em quadrados de ordem 3 por 3, mostrando que a ordem estava bem definida uma operação nas classes. Mais do que isso, a gente mostrou que, por essa razão, como todo grupo, todo subgrupo que tiver índice 2, que existe apenas duas classes laterais, vai ter essa propriedade. Então, todo subgrupo H que tem índice 2, ou seja, que determina apenas duas classes laterais em G, que é ele próprio e o seu complementar, é normal. E mais do que isso, é o subgrupo normal e o grupo quociente, que é justamente a quantidade de classes laterais, vai ter ordem 2. Ou seja, e o grupo quociente tem ordem 2. Mas todo grupo de ordem 2 é isomorfo a Z2, que é abeliano. Então, em particular, esse grupo quociente, o grupo quociente puro, de S3 por H, que é o subgrupo gerado por Rho1, é isomorfo a Z2 e, portanto, é abeliano. Então, é um contra-exemplo mostrando que responde, que a resposta para esse questionamento, todo grupo quociente de um grupo não abeliano é também não abeliano? Então, a resposta é não. Esse exemplo que a gente construiu é um exemplo que prova justamente isso. A gente tinha um S3 que não é abeliano, porém, o quociente pelo subgrupo gerado por Rho1 é abeliano porque tem ordem 2 e, portanto, isomorfo a Z2. Então, ficou claro esse exemplo aí? Sim. Agora, na prática, como é que vocês mostram que um subgrupo é normal? Vou fazer o item 3. E é só ver aqui a questão, né? Peraí. A gente tem um subgrupo G, que é o conjunto das matrizes 2 por 2 dessa forma, tal que A, B e D são números reais, porém o produto AD é diferente de zero. E eu estou pegando nesse conjunto o seguinte subconjunto. As matrizes que são da forma 1, B, 0, 1. Ou seja, A e D não é quaisquer, eu fixo como sendo 1 e B pode ser qualquer. Então, é para provar, primeiro, que N é normal em G, e o que mais? E que o quociente é abeliano. Certo. Primeiro, isso ia consistir em provar que N é um subgrupo, né? Antes de mais nada. Mas para ir mais rápido, vou deixar primeiro como para vocês verificarem de fato que N é subgrupo de G. O que seria isso? Que o elemento neutro está lá, mas está porque basta fazer B igual a zero, que é fechado, ou seja, se você multiplicar duas, acho que é com adição, né? Tem que ver aqui qual é a operação. Com a operação de multiplicação. Então, se você multiplicar duas matrizes desse tipo, ainda é uma matriz que tem a diagonal principal igual a 1,
Então, é fechado e que dado um elemento, o seu inverso também está lá. Então, teria que verificar essas três condições. Mas como eu estou mais interessado em demonstrar para vocês a parte de provar que é normal, isso aqui, essa primeira parte vai ficar para vocês fazerem, de fato. Então, 2, vamos mostrar que ele é normal em G. Para isso, a gente tem que tomar um elemento qualquer do grupo, ou seja, vou pegar uma matriz da forma A, B, 0, D, e vou usar a definição de normal, desse subgrupo normal para demonstrar isso. Então, para isso, eu pego um elemento qualquer do grupo e uma matriz que está em N, vai ser do tipo 0, x, 0 não. O que caracteriza o subgrupo N é que a diagonal principal é igual a 1. Então, você tem que ser da forma 1, 0, 1, x, pertencente a N. E quero mostrar aqui o conjugado de H por A, ou seja, que A operado com H operado com A menos 1 ainda é um elemento de N. Então, primeiro eu vou ver como é essa cara, a partir daqui, fazer as operações e mostrar que ele tem uma expressão geral assim, onde esse elemento aqui vai ser um elemento real. Então, vamos fazer logo primeiro o que é o produto de A por B, por H. Vamos ver se a gente consegue fazer direto, né? Fazendo esse produto aqui, primeiro, linha por coluna, vai dar A, né? A vezes 1 dá A, B vezes 0 dá 0, então dá A. Essa por essa vai dar AX mais B. Essa por essa vai dar 0, que tem que dar, né? Já que G é um grupo, então essa aqui teria que dar 0 sempre. E agora essa por essa dá D. Só que se a gente tivesse feito a primeira parte, que era para encontrar qual é a inversa de uma dessa matriz, né? Quem é A menos 1. Quando você for calcular lá, fazer a prova, vai ver que o inverso dessa matriz tem uma regra que a gente aprende, né? Como calcular diretamente como é que a gente calcula a inversa de uma matriz de ordem 2. Fica multiplicado pelo inverso do determinante. Então, quando você calcular, vai ficar A sobre AD menos B sobre AD, 0, D sobre. Na primeira parte, você vai encontrar que essa é a inversa. 1 sobre A, 1 sobre D, que essa é a matriz inversa desse daqui, de um elemento qualquer.
Certo. Então, agora é só fazer a multiplicação novamente. Então, essa por essa vai dar 1. Isso vezes isso dá menos. Ou seja, a partir de agora é só conta mesmo. Essa parte aqui vai dar. Isso tudo foi só uma que foi lá, agora já estou confundindo. E agora essa parte por essa vai dar D vezes 1 sobre D, que dá 1. Eu ainda poderia aqui fazer o que é que vai me resultar essa conta, mas no fim isso aqui é um número real, que então como que eu consigo observar é que a diagonal principal é igual a 1. E quando eu fizer as simplificações possíveis aqui, isso, claro, vai dar um número real ainda, isso ainda pertence a N. Mas então, o que eu queria enfatizar aqui para vocês, na verdade, é que muitos dos exercícios você vai usar a definição mesmo de subgrupo normal, ou seja, pegar um elemento em geral, qualquer do grupo, pegar um elemento do subgrupo e verificar quem é esse produto, para no fim concluir que ele ainda é um elemento do subgrupo normal, do subgrupo, que aqui no caso era esse subgrupo N que tem a característica da diagonal principal ser igual a 1, né? Tanto a primeira entrada como a última ser igual a 1. Então, aqui no final vai ser mais usar, sabendo desse conceito do que você precisa mostrar, o resto é fazer conta, operação com matrizes, calcular o inverso e fazer a multiplicação. Tem muitas questões que é para justamente calcular a ordem de um elemento. Como o Z24 é um grupo abeliano, todo subgrupo é também. Na verdade, a gente viu que num grupo abeliano as classes laterais, à direita e à esquerda, coincidem, né? Então, como as classes laterais à esquerda e à direita coincidem, ele é um subgrupo normal. Então, o resultado que a gente tem aqui num grupo abeliano, todo subgrupo é normal. E por isso você pode calcular o grupo quociente para qualquer subgrupo. Então, em Z24 eu estou pegando o subgrupo gerado por 8 e tomando o grupo quociente, que é o grupo das classes laterais. Eu, uma delas é a classe lateral determinada que contém o elemento 14. Então, qual é a ordem dessa classe lateral aqui? Primeiro, é útil a gente saber qual é a ordem desse elemento. Como o MDC entre 8 e 24 é 8, né? Já que 8 divide 24, isso implica que a ordem de 8 nesse grupo é exatamente 24 dividido por 8, usando aquele teorema, né, que caracteriza a ordem, que dá 3. Então, 8 tem ordem 3. Isso significa que o número de cada classe lateral vai ter 3 elementos. Então, você vai particionar Z24, que tem 24 elementos, de 3 em 3. Ou seja, a ordem do grupo quociente é 8. Então,
Com isso, eu já sei que a ordem desse elemento tem que dividir 8. Então, ou é 2, ou ele já é o elemento neutro, mas para isso, 14 teria que estar no subgrupo gerado por 8, porque a gente viu isso. Isso acontece, ou seja, a classe determinada por A é o próprio H, se e só se A é um elemento de H. Então, se isso fosse o elemento neutro, 14 tem que estar no gerado por 8, e não está, né, porque não é um múltiplo de 8. Então, eu já sei que não tem ordem 1. Ou tem ordem 2, 4, ou o próprio 8, caso isso aqui seja cíclico, né? Que é, né? Porque Z24 é cíclico, então o quociente também é cíclico. Mas então como é que a gente pode, como é que a gente calcula a ordem desse elemento? Bem, você pode fazer na prática mesmo, tomando o elemento 14. A primeira forma que você pode fazer é, de fato, ir calculando as potências desse elemento e até chegar no elemento neutro. Por definição, a ordem é o menor expoente, tal que A elevado a n dá o elemento neutro. Então, você poderia ir fazendo as contas mesmo. E como é que ficaria, então? Duas vezes esse elemento é operar ele com ele mesmo. Isso, por definição, ficaria o quê? Lembra que a gente definiu assim, xh multiplicado por yh é a classe determinada por xy. Mas na notação aditiva, isso aqui se escreve dessa maneira. E a gente também pode trocar a operação por um mais. Então, eu estou fazendo isso. Ainda é a mesma definição, ou seja, é a classe determinada pelo produto dos representantes. Só que a nossa operação aqui é a soma, então ficaria a classe lateral, aqui na notação aditiva é assim, determinada pela soma dos representantes. Então, fazer esse elemento é a classe determinada pela soma de 14 mais 14, que dá 28, né, que módulo 8, módulo 24, lembra que a gente está nesse grupo aqui. 14 mais 14, 28, que módulo 24 dá 4. Então, daria esse elemento 3 vezes. Então, eu já sei que não tem ordem 2. Porque 4 não está no subgrupo gerado por 8, né? Lembrando que o subgrupo gerado por 8 tem o 8, o 16, 0, 8, 16 e só. Tá acompanhando o que a gente está fazendo? Fazer 3 vezes isso seria a mesma coisa que fazer 14 mais essa classe aqui. Então, ficaria a mesma coisa que 14 mais 4, a classe lateral determinada por esse. Só que 14 mais 4 dá 18, que o módulo 24 é o 18 mesmo. Quero esperar, né? Eu não esperava que desse já o elemento neutro aqui, porque isso seria impossível, uma vez que isso obrigaria que esse elemento tivesse ordem 3, mas não pode ter ordem 3, porque 3 não divide 8. Então, ou tem que parar nesse, ou se não parar nesse, a gente já pode concluir que ele vai ser um gerador. Mas 4 vezes 14 mais o gerado por 8 é o determinado por 18, que foi o anterior, mais 14. Então, daria aqui 32, né? Que módulo 24 dá 8.
Só que 8 está aqui nesse elemento. Então, essa classe lateral aqui, na verdade, coincide com o próprio 8. Com o próprio gerado por 8, que é o elemento neutro das classes no grupo quociente. Então, isso mostra que a ordem desse elemento é igual a 4. Mas outra coisa interessante é que é o seguinte, isso é o que a gente fez na prática, né? Imagine que vou para um ambiente qualquer aqui. Pegue A, um elemento do grupo, H, um subgrupo normal, de G, e aí você poderia falar no grupo quociente, portanto, na classe lateral determinada por A, nesse grupo. Digamos que a ordem de A seja N, e eu quero calcular a ordem desse elemento aqui, claro, nesse grupo. Se eu chamar de K esse elemento, o que eu sei por definição? Bem, que quando eu pego esse elemento e elevo a K, isso dá o elemento neutro. Vou fazer para cá. Só que quem é o elemento neutro desse conjunto? Lembre que ele é as classes laterais. O elemento neutro aqui é uma classe lateral, que é, na verdade, o elemento neutro do grupo quociente é o próprio H. Então, como K é a ordem dessa classe lateral, significa que quando eu fazer esse produto, isso dá igual ao elemento neutro, que é H. Mas, como a nossa definição, isso aqui, se fosse H, se fosse K fosse ao quadrado, por definição não seria isso? Eu vou aplicando várias vezes, enfim, foi uma propriedade que eu coloquei lá no vídeo, que essa potência aqui é a mesma coisa que a classe lateral determinada por A elevado a K. Então, você está dizendo que isso aqui coincide com isso. Mas isso é verdade se esse elemento é um elemento de H. Então, quem é a ordem da classe lateral? É o menor K, tal que se verifica essa condição. Então, que é o menor inteiro, tal que a potência de A pertence a H. Bem, mas o que isso me diz em termos de N? Por outro lado, como N é a ordem de A, isso significa que se eu tomar isso elevar a N, pela definição da operação nas classes, isso é a mesma coisa que a classe determinada por A elevado a N. Mas A elevado a N vai ser o elemento neutro, porque N é a ordem de A. Mas a classe lateral de H determinada pelo elemento neutro é o próprio H, uma vez que E está aqui. Então, como a gente viu que esses point aqui, quando eu faço essa potência dá o elemento neutro, isso implica que N é um múltiplo da ordem desse elemento, da classe lateral, ou seja, K tem que dividir N. Então, em vez de eu ter feito todos esses cálculos aqui, eu poderia simplesmente ter testado apenas os divisores de N, calculado diretamente, seja, K, se isso fica determinado a ordem da classe lateral em termos da ordem do representante. Primeiro, ele é o menor inteiro que satisfaz essa condição, e depois ele tem que ser um divisor da ordem. Então, como 14. Qual é a ordem de 14 no grupo originalmente? Bem, pela definição
a ordem do grupo, que é 24, dividido pelo MDC, de 14 e 24. Mas o MDC entre 14 e 24 é 2, né? Então, embora a ordem de 14 seja 12, a gente acabou de ver que a ordem da... Tem alguns casos em que vai coincidir. Como K tem que ser divisor de N, tem alguns casos que a ordem do grupo, do elemento, coincide com a ordem da classe lateral. Mas aqui não, né? Mas o que a gente tem com certeza é que é um divisor dele. Então, eu bastava testar os divisores, que seria 1, mas eu já sei que não, porque o 14 não está gerado por 8. Seria o 2, 4, 8. Mas também não, 8 não divide 12, né? Então, não teria como ser. E essas eram as únicas opções, porque em particular tem que dividir 12, mas também tem que dividir 8, porque a gente já sabia que o subgrupo tinha a ordem 8, né? O nosso grupo quociente. Então, essa é uma maneira de você ir mais por eliminação também, se você não quiser fazer as contas. No fim, a ordem da classe lateral tem que pertencer aos divisores comuns. Tem que ser um divisor. Tem que dividir tanto a ordem de A e tem que dividir a ordem do grupo quociente também pelo teorema de Lagrange. Então, se você identifica esses dois números, as possibilidades restringem muito, como, por exemplo, aqui, como no nosso caso, a ordem de o elemento meu A aqui, que a gente fez no nosso exemplo, é o 14. Lembra que a gente está querendo calcular a ordem desse elemento aqui? Então, quem é o meu Azinho aqui é o 14 NZ24. Então, a ordem de 14 é 12. Desculpa. Foi o que a gente calculou. E a ordem do grupo quociente é 8. Porque como o 8, o gerado por 8 tem ordem 3, então isso vai determinar 8 classes laterais. Então, o que a gente está procurando é um divisor comum, tanto de 12 como de 8. E aí, as únicas opções são 2 e 4, e a gente verificou que é 4 a ordem. Porque se a gente tivesse partido desse princípio, no momento que eu calculei que 14 mais o gerado por 8 ao quadrado é diferente de E, eu já nem precisava calcular, fazer mais conta nenhuma. Isso já obrigava que a ordem seria essa. E eu já poderia ter concluído direto. Então, vocês têm essas duas opções lá nas questões. Ou você faz mesmo as contas, mas aí pode levar dar um trabalhinho, né? E quando você faz assim, você vai ter que fazer todos, porque é mais fácil você calcular o anterior, mas com a calculadora dá para fazer direto, né? Sem precisar passar por todos os passos. Mas esse aqui é mais, digamos, inteligente. Quando você limita as suas opções, então basta testar quais deles é o primeiro que dá o elemento neutro.